O que era para ser apenas mais um debate comum se transformou em um verdadeiro confronto de ideias que ninguém esperava. Jair Bolsonaro, conhecido por sua firmeza em defender os valores cristãos, enfrentou um ateu militante que tentou desmoralizá-lo em rede nacional. Mas o que aconteceu em seguida pegou a todos de surpresa. O auditório estava lotado. Oponente e apoiadores estavam prontos para assistir ao embate que prometia esquentar a discussão sobre fé, moralidade e os rumos do Brasil. De um lado, um ateu, progressista famoso por atacar a religião e os princípios conservadores. Do outro, Bolsonaro, um líder que nunca hesitou em se posicionar contra a militância anticristã que cresce no país. A grande mídia já havia tomado um lado como sempre. Para eles, Bolsonaro seria colocado contra a parede e encurralado por argumentos irrefutáveis sobre religião e política. O objetivo era, claro, pintar o ex-presidente como um ultrapassado, um representante do passado, que se recusava a aceitar o progresso da nova era secular. Mas o que aconteceu no palco foi bem diferente. Logo na primeira pergunta, o tom de deboche do adversário já demonstrava o que estava por vir. Bolsonaro, você sempre fala em Deus, em fé e na importância dos valores cristãos. Mas a verdade é que o Brasil é um país laico. Por que continuar insistindo em misturar religião e política? A plateia aplaudiu, esperando que Bolsonaro fosse acuado logo de cara. Mas ele não hesitou. O Brasil pode ser um país laico, mas não é um país ateu. Laicidade não significa rejeitar a fé. Significa que o governo não impõe uma religião. Agora veja bem isso. Não significa que devemos apagar a influência dos valores cristãos que moldaram nossa sociedade. O oponente interrompe com um sorriso sarcástico. Então, quer dizer que, segundo você, todo mundo deveria seguir os princípios cristãos? Você acha que quem não acredita em Deus não tem moral? Bolsonaro balança a cabeça e responde com firmeza. A questão aqui não é no que cada um acredita individualmente. A questão é que os valores que sustentam o Brasil, a família, a honestidade, o respeito ao próximo, vieram da tradição cristã. E o que estamos vendo hoje é uma tentativa de destruir essas bases. Você pode não acreditar em Deus, mas não pode negar que foi essa moralidade que construiu o Ocidente. A plateia reage com um misto de aplausos e murmúrios. O adversário não gosta da resposta e tenta apertar ainda mais. Então, segundo, você um ateu não pode ser uma pessoa de bem. Bolsonaro sorri de canto e solta sua primeira grande virada de jogo. Eu não disse isso. Mas me responda, quando um criminoso comete um assassinato ou um roubo, qual é a primeira coisa que ele faz na cadeia? Ele busca a Deus. Porque até os que dizem não acreditar, sabem lá no fundo que sem princípios, sem moralidade, sem fé, tudo desmorona. O auditório explode em aplausos. O adversário revira os olhos. Mas o debate estava apenas começando. Mas a tensão já era evidente. O adversário de Bolsonaro, um ateu militante conhecido por suas provocações contra a religião, percebeu que precisava partir para o ataque. Ele cruzou os braços, sorriu de canto e lançou uma nova provocação. Bolsonaro, você vive falando sobre Deus, fé e moral cristã. Mas o Brasil é um Estado laico. A religião não tem que ditar as regras da sociedade. A moralidade não vem de uma crença divina, mas sim da razão e da convivência entre os seres humanos. Você realmente acha que sem religião não existe ética? A plateia se agitou. Alguns riam, outros aplaudiam, esperando que Bolsonaro se enrolasse na resposta. Mas ele apenas ajeitou o microfone e disparou. O Brasil é um Estado laico, mas não é um Estado ateu. Laicidade significa que ninguém é obrigado a seguir uma religião, mas também significa que o Estado não pode perseguir ou apagar as raízes cristãs do nosso país. Agora, sobre moralidade, me diga uma coisa: se não há Deus quem define o que é certo ou errado? O adversário balançou a cabeça, visivelmente impaciente. A sociedade define. A moral é construída pelo convívio social, pela empatia, pelo respeito mútuo. Bolsonaro sorriu e rebateu. Se a moralidade vem só da sociedade, então ela muda conforme a conveniência do momento. O que hoje é considerado errado pode ser certo amanhã, dependendo de quem estiver no poder. Se não há um padrão absoluto, tudo vira questão de opinião.
E quando isso acontece, quem impõe a moralidade? O mais forte. E a história prova que isso sempre acaba mal. A plateia explodiu em aplausos. O adversário tentou disfarçar o desconforto, mas o impacto da resposta era visível. O mediador, vendo a tensão crescer, resolveu intervir. Mas, Bolsonaro, isso não é exagero. Estamos no século XXI. As sociedades mais desenvolvidas do mundo são laicas e não são controladas por dogmas religiosos. Bolsonaro ajeitou a gravata e respondeu sem hesitar. Você está certo sobre uma coisa, estamos no século XXI. E veja o que está acontecendo. As mesmas sociedades que abandonaram Deus agora enfrentam crises morais gigantescas. Famílias desestruturadas, jovens sem rumo, taxas de suicídio, explodindo, criminalidade fora de controle. E isso não é coincidência. Sem um norte moral sólido, tudo desmorona. Quer um exemplo? Veja quantos países hoje estão legalizando absurdos que há 20 anos seriam impensáveis, porque sem Deus, o homem acha que pode tudo. O auditório reagiu imediatamente. O adversário forçou um sorriso irônico. Bolsonaro, você está dizendo que um ateu não pode ser uma pessoa de bem. Bolsonaro balançou a cabeça e soltou sua virada de jogo. Eu não disse isso, mas me responda, quando um criminoso é preso, qual é a primeira coisa que ele faz na cadeia? Ele busca a Deus. Ele pede uma Bíblia, porque até os que dizem não acreditar sabem lá no fundo que sem princípios, sem moralidade, sem fé, tudo desmorona. A resposta gerou uma reação intensa na plateia. O adversário respirou fundo e tentou mudar de assunto. O mediador, percebendo o momento, lançou uma pergunta estratégica. Falando em moralidade, Bolsonaro, tem um livro que todo mundo está comentando. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula, e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas? Ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia aplaudiu com empolgação. Com sorrisos maldosos, todos esperavam para ver como Bolsonaro sairia dessa. Ele nem piscou. Esse livro está incomodando justamente porque mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo, feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. Todos da plateia ficaram paralisados. Será que aquilo era verdade? Mas o apresentador continuou. Saiu uma notícia recentemente que a esquerda está tentando censurar esse manual. É verdade isso. A plateia aplaudiu mais uma vez, mas todos ouviram em resposta. Totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas? Não é mesmo? Se eles estão com medo, é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo, para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. A plateia vibrou. O adversário olhou para o mediador buscando uma saída, mas ele sabia que o debate estava tomando um rumo que não havia previsto. Mas o embate ainda não tinha terminado. O adversário de Bolsonaro tentava se recompor. Sua estratégia inicial de pintar a religião como ultrapassada havia sido desmontada, e a resposta sobre o Manual do Patriota Cristão pegou todos de surpresa. Mas ele ainda não estava pronto para desistir. Ele respirou fundo, se inclinou para a frente e tentou mudar a abordagem. Bolsonaro, você fala tanto sobre fé e valores cristãos, mas e a ciência? A ciência nos deu respostas concretas sobre a origem da vida, sobre a evolução, sobre o funcionamento do universo. Você realmente acredita que um livro escrito há milhares de anos
tem mais autoridade do que os estudos de cientistas renomados. A plateia murmurou. Era um ataque clássico colocar ciência contra a religião. Bolsonaro sorriu de canto e respondeu calmamente. A ciência explica muita coisa e eu nunca neguei isso. Mas a ciência não pode explicar tudo. E tem algo muito curioso nisso. Os mesmos que dizem que a ciência provou tudo são os primeiros a ignorar quando a ciência expõe contradições na ideologia deles. O adversário franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Bolsonaro gesticulou com as mãos, conduzindo a resposta. A ciência moderna comprova que a vida começa na concepção. Mas os mesmos que dizem acredite na ciência ignoram isso quando se trata de aborto. A ciência mostra que há diferenças biológicas claras entre homens e mulheres, mas quando isso não encaixa na narrativa deles, eles dizem que a ciência não é absoluta. Ou seja, eles usam a ciência apenas quando ela convém. A resposta pegou o adversário desprevenido. Ele tentou rebater. Isso não tem nada a ver com o que estamos discutindo, eu estou falando sobre religião e ciência. Bolsonaro não deixou barato. Tem tudo a ver. O problema nunca foi a ciência. O problema é quando tentam usá-la como uma arma para atacar a fé, mas ignoram quando ela prova o contrário do que eles querem. A verdade é que a ciência e a fé não são inimigas. Pelo contrário, elas sempre andaram juntas. Os maiores cientistas da história acreditavam em Deus. Newton, Pascal, Kepler. Mas hoje vocês querem transformar a fé em algo ultrapassado, como se fosse incompatível com a razão. E isso simplesmente não é verdade. A plateia explodiu em aplausos. O adversário já estava visivelmente incomodado, mas ainda tentava resistir. Bolsonaro, você está pegando exceções. O mundo está cada vez mais secular. As novas gerações estão se afastando da religião porque percebem que não precisam dela para viver uma vida plena e feliz. Bolsonaro se ajeitou na cadeira e soltou sua terceira grande virada de jogo. Sério. Então por que essas mesmas sociedades onde a fé está desaparecendo estão mergulhadas em crises de depressão, ansiedade e suicídio? Se a fé não faz falta porque tantos jovens hoje se sentem perdidos. Quer saber qual é a verdade? O que está acontecendo é que quando tiram Deus da vida das pessoas, elas acabam sem propósito. A ausência de fé não traz liberdade, ela traz vazio. A reação da plateia foi instantânea. O auditório explodiu em aplausos. O adversário apertou os lábios claramente, sem saber para onde levar o debate. O mediador, percebendo que precisava tentar salvar o adversário, decidiu jogar outra provocação. Bolsonaro, você fala tanto em moralidade e valores cristãos, mas e os escândalos dentro da própria igreja, os abusos, os desvios de dinheiro, as lideranças corruptas? Como você pode defender uma instituição que muitas vezes comete os mesmos erros que você critica? O público ficou em silêncio. Muitos achavam que agora Bolsonaro poderia ficar sem saída, mas ele não hesitou. A fé não se mede pelos erros de alguns. Se fosse assim, então deveríamos abandonar a política porque existem políticos corruptos, ou abandonar a ciência porque alguns cientistas falsificam estudos, ou abandonar a medicina porque há médicos que cometem erros graves. O que vocês fazem é usar exceções para tentar destruir um princípio que sustenta milhões de vidas. O adversário respirou fundo, mas não conseguiu encontrar palavras para rebater. Bolsonaro olhou para a plateia, fez uma pausa estratégica e concluiu. A questão aqui não é se existem pessoas ruins dentro da religião. Sempre existiram e sempre existirão. Mas a fé em Deus, os valores cristãos, a moralidade baseada na verdade e no respeito ao próximo, isso nunca foi o problema. O problema é quando tentam arrancar esses princípios da sociedade e esperam que tudo continue de pé. Sem Deus, a estrutura desmorona. A plateia reagiu com uma salva de palmas ensurdecedora. O adversário olhou para o mediador buscando apoio, mas ele sabia que o debate estava fugindo do seu controle. O estúdio estava em chamas. O adversário de Bolsonaro, um ateu militante que se via como um defensor da razão, já não parecia tão confiante. Cada tentativa de desmoralizar a fé cristã havia sido desmontada com precisão. Mas ele ainda tinha uma última cartada. Ele se ajeitou na cadeira, cruzou os braços
e lançou o que considerava sua pergunta definitiva. Bolsonaro, se Deus realmente existe e se a fé cristã é tão essencial, por que existem tantas religiões, diferentes porque seu Deus estaria certo e os outros errados, isso não prova que a religião é apenas uma invenção humana para explicar o desconhecido. A plateia ficou em silêncio. A pergunta parecia forte. O adversário sorriu, achando que finalmente havia encurralado Bolsonaro. Mas ele não sabia o que estava por vir. Bolsonaro ajeitou o microfone e respondeu com tranquilidade. A existência de várias religiões não prova que Deus não existe. Pelo contrário, só mostra que o homem tem uma busca inata por ele. O fato de tantas civilizações ao longo da história terem desenvolvido algum tipo de fé prova que há algo maior, algo que transcende nossa compreensão. Agora, se existem religiões diferentes, isso significa que algumas têm a verdade completa e outras não. Mas o fato de haver versões distorcidas da verdade não significa que a verdade não exista. A resposta pegou o adversário desprevenido. Ele tentou contra-atacar. Isso não faz sentido. Cada religião diz que tem a verdade, o que torna a sua mais especial. Bolsonaro sorriu de canto e lançou uma resposta que desmoronou de vez a argumentação do oponente. Vamos inverter essa lógica só porque existem várias teorias científicas sobre um fenômeno. Isso significa que nenhuma delas pode estar certa. Claro que não. O mesmo vale para a fé. A verdade não deixa de existir só porque há quem a distorça. A plateia explodiu em aplausos. O adversário arregalou os olhos e se inclinou para o mediador buscando apoio. Mas ele sabia que estava ficando sem saídas. O mediador tentou mudar de rumo. Bolsonaro, muitos dizem que a religião é apenas um mecanismo de controle, uma ferramenta usada para manipular as massas. Você realmente acha que a fé tem um papel positivo na sociedade? Bolsonaro se ajeitou na cadeira e olhou diretamente para a câmera antes de responder. Não é a fé que controla as pessoas. É a ausência dela que torna o ser humano manipulável. Porque sem Deus as pessoas acabam buscando um novo ídolo para seguir o Estado. A história mostra isso. Quando tiraram Deus da sociedade, o que veio depois ditaduras, regimes totalitários, ideologias que substituíram a fé pela obediência cega a um sistema. Isso sim é um mecanismo de controle. A resposta foi como um soco direto na argumentação do adversário. A plateia explodiu em aplausos mais uma vez. O adversário, visivelmente desconcertado, balançou a cabeça e tentou insistir. Então, segundo você, um país precisa de religião para ser justo? Bolsonaro respondeu sem hesitar. Precisa de princípios, e os princípios mais sólidos que temos vêm da fé. Me diga um só país que prosperou quando abandonou completamente seus valores cristãos. Você não vai encontrar, porque sem fé, sem um norte moral, a sociedade vira um experimento caótico. Quando não há Deus, o homem começa a brincar de Deus, e a história já mostrou onde isso leva. A resposta foi o golpe final. O adversário baixou os olhos e cruzou os braços. Ele não tinha mais argumentos. O mediador, percebendo que o debate estava completamente a favor de Bolsonaro, decidiu encerrar essa parte com uma última pergunta. Bolsonaro, diante de tudo que falamos aqui, o que você diria para aqueles que perderam a fé? Para aqueles que acham que Deus não faz diferença em suas vidas? Bolsonaro olhou para o auditório, fez uma pausa dramática e respondeu com um tom firme e sereno. Eu diria para olharem ao redor, para verem o que está acontecendo no mundo. A cada dia as crises aumentam, as pessoas estão mais ansiosas, mais perdidas, sem direção. Isso não é coincidência. Quando tiramos Deus do centro, o vazio toma conta. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para voltar. Deus não se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele. A plateia se levantou em um aplauso estrondoso. O adversário baixou a cabeça sem palavras. O embate estava praticamente decidido. Mas o impacto dessa discussão estava apenas começando. O estúdio estava em puro êxtase. Bolsonaro não apenas se defendeu de cada ataque, mas desmontou um a um os argumentos do ateu militante, expondo as contradições de seu discurso. O adversário, que começou o debate com um sorriso de superioridade, agora estava visivelmente desconcertado. Mas ele ainda tentou uma última cartada.
Ele respirou fundo, ajeitou o microfone e lançou seu golpe final. Bolsonaro, você fala muito sobre como a fé traz ordem para a sociedade. Mas e os países mais desenvolvidos do mundo, como a Suécia? A Noruega, o Japão são nações majoritariamente seculares e ainda assim têm baixas taxas de criminalidade, qualidade de vida elevada e estabilidade social. Isso não prova que a religião não é necessária. A plateia ficou em silêncio. Parecia uma boa pergunta, mas Bolsonaro já estava pronto. Ele sorriu de canto e respondeu com firmeza. Você está falando de países que se beneficiaram por séculos dos valores cristãos que ajudaram a construir sua cultura. A Suécia e a Noruega não nasceram do nada. Foram sociedades profundamente influenciadas pelo cristianismo. O que acontece agora é um reflexo do que foi construído no passado. Mas veja bem, esses mesmos países que você citou já estão enfrentando crises de identidade, declínio moral e colapso familiar. O afastamento de Deus tem um preço e eles vão pagar. A resposta gerou um burburinho na plateia. O adversário franziu a testa. Então, na sua visão, sem religião, a sociedade sempre colapsa. Bolsonaro assentiu e prosseguiu. A longo prazo, sim, porque sem um alicerce moral forte, tudo se torna relativo. O que é errado hoje pode ser considerado certo amanhã. E quando isso acontece, a sociedade desmorona. Os valores cristãos sustentaram o Ocidente. Mas quando você tira essa base, o que sobra? Ideologias que mudam conforme a conveniência política. A plateia explodiu em aplausos. O adversário desviou o olhar buscando algum apoio do mediador, mas sabia que estava ficando sem opções. O mediador percebeu que a situação estava se tornando insustentável para o convidado e tentou lançar uma última pergunta para aliviar a pressão. Bolsonaro. Algumas pessoas argumentam que a religião é apenas uma ferramenta para manter o povo sob controle, impedindo que questionem o sistema. O que você diria para elas? Bolsonaro não hesitou. Eu diria que, ironicamente, são essas mesmas pessoas que querem substituir Deus pelo Estado. Quando tiram Deus da vida das pessoas, o governo tenta ocupar esse espaço. O resultado: ditaduras, regimes autoritários, um Estado que se acha no direito de decidir o que você pode ou não dizer, no que você pode ou não acreditar. O verdadeiro controle não está na fé, está na ausência dela. O auditório explodiu novamente em aplausos. O adversário respirou fundo e recostou-se na cadeira. Ele sabia que havia perdido, mas Bolsonaro ainda tinha uma última fala para selar a discussão. Ele olhou diretamente para a câmera e concluiu. A verdade é que vocês não querem uma sociedade sem fé, porque a razão venceu. Vocês querem uma sociedade sem fé, porque uma sociedade sem Deus é mais fácil de ser manipulada. A resposta caiu como uma bomba. O auditório foi à loucura. O adversário desviou o olhar e forçou um sorriso amargo. O debate estava decidido, mas a repercussão estava apenas começando. O embate havia chegado ao fim, mas a sua repercussão estava apenas começando. A cena final mostrava Jair Bolsonaro aplaudido de pé por uma grande parte da plateia, enquanto seu adversário, o ateu arrogante, que começou o debate com um tom de superioridade, agora evitava contato visual e tentava disfarçar o desconforto. O mediador sem saída tentou encerrar de forma neutra. Bom, encerramos aqui este debate acalorado. Certamente, um confronto de ideias que deu muito o que pensar para todos. Mas o verdadeiro impacto começou assim que o programa foi ao ar. Minutos após a transmissão, o nome de Jair Bolsonaro dominava as redes sociais. Hashtags como Bolsonaro, destrói Deus acima. De tudo. O Brasil é cristão e oposição humilhada subiram rapidamente para os trending topics. Trechos do debate começaram a viralizar, principalmente os momentos em que Bolsonaro desmontou as contradições do ateísmo militante. Milhares de perfis conservadores comemoravam a vitória do ex-presidente. Bolsonaro simplesmente deu uma aula. O ateu não teve resposta. Que surra de argumentos, a esquerda nunca aprende. Eles tentam desmoralizar a fé, mas sempre saem humilhados. Enquanto isso, os jornais progressistas entraram em modo de contenção de danos. As manchetes em tom defensivo tentavam reverter a narrativa.
Bolsonaro usa discurso populista para evitar questões sobre religião. Portal de esquerda. Ex-presidente recorre a frases feitas e distorce conceitos científicos. Grande emissora de TV. Oposição perde espaço para retórica religiosa. Coluna de jornal tradicional. Mas não adiantava. O público já havia assistido ao debate e sabia a verdade. Enquanto a esquerda tentava minimizar o impacto do debate canais de opinião, conservadores começaram a analisar ponto por ponto a vitória de Bolsonaro. Youtubers, comentaristas e líderes religiosos passaram a repercutir o embate, destacando como o ex-presidente havia desmontado os ataques com serenidade e precisão. Em grupos de apoiadores, um novo movimento começou a ganhar força: a disseminação do Manual do Patriota Cristão, o livro que Bolsonaro mencionou durante o debate. A cada minuto, mais pessoas baixavam e compartilhavam o material, e perfis conservadores incentivavam a divulgação em massa. Eles tentam censurar, então vamos espalhar ainda mais. Se a esquerda tem medo desse livro, é porque ele revela a verdade. O efeito foi imediato. As plataformas começaram a receber pressões para remover o conteúdo, mas cada tentativa de censura só aumentava ainda mais a curiosidade do público. Era tarde demais para tentar barrar. Horas depois, Bolsonaro quebrou o silêncio e se pronunciou em suas redes sociais. Em um vídeo curto e direto, ele olhou para a câmera e disse: "Eles tentaram ridicularizar a fé. Tentaram nos fazer acreditar que Deus não tem mais espaço na sociedade. Mas quem decide o futuro do Brasil não são eles, é o povo." O vídeo rapidamente ultrapassou milhões de visualizações. Os comentários eram unânimes. Bolsonaro sempre à frente. Mais uma vez a verdade prevaleceu. A esquerda nunca aprende. O debate havia terminado, mas a guerra de narrativas estava longe de acabar. E Bolsonaro já havia deixado claro: ele ainda está no jogo. O debate terminou, mas a repercussão só está começando. Bolsonaro desmontou cada ataque, expôs as contradições do ateísmo militante e reforçou a importância dos valores cristãos para a sociedade. A internet está em chamas e o Brasil está mais uma vez dividido entre aqueles que buscam a verdade e os que tentam apagar a fé do nosso país. E você, o que pensa sobre esse confronto? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!